Olá, amigos do Motoricia, um grande prazer estar aqui novamente com todos vocês. Espero que vocês estejam gostando. Aliás, eu tenho certeza, né? Porque a quantidade de views, a quantidade de compartilhamento que nós estamos tendo é muito legal. Eu quero agradecer a todos e quero pedir novamente para clicar lá, para dar o joinha e para compartilhar, enviar para os amigos, esse papo gostoso que a gente leva com os nossos convidados. Sempre lembrando que nós fazemos isso para vocês. É bom a gente ter conhecimento sobre um tema que a gente gosta. Eu sei que a área de automóvel, essa vida de oficina e tudo, é um assunto interessante. E eu sei que muita gente gosta. O brasileiro é muito apaixonado por isso, pelas rodas e pelo motor e pelo cheiro do combustível. Então, compartilhe com mais pessoas, convide mais pessoas para ver. Isso é muito importante. E o mais gostoso ainda, que eu tenho uma novidade para vocês, nós estamos na NET. Os assinantes da NET agora poderão nos assistir pelo canal 526. Aqui, parabéns, TBO. É isso aí, evoluindo a cada dia e levando a gente a cada vez mais estar em comunicação com a população aqui da nossa querida Anápolis e também, por que não, do entorno. Então, parabéns, TBO, parabéns ao trabalho que vocês estão fazendo, a esse esforço, e parabéns à NET também por estar levando um pessoal que tem tanta qualidade, tanta resiliência, tanta vontade de trabalhar para o seu canal, e nós estamos aí no 526. Nos acompanhe, divulgue, isso é importante para nós. Nós temos umas perguntas, e inclusive tem um que eu quero enfatizar aqui, mas depois em outros programas falamos dos outros, que um amigo nosso perguntou sobre o motor rotativo. Esse assunto é um assunto um pouco mais, digamos, eu careço de mais conhecimento. Eu vou ter que estudar mais, porque ele também é chamado de Wankel, né? Wankel. Vocês não vão saber, não. Espera um pouquinho, já vocês sabem quem está aqui. E esse é um motor que eu lembro dele no Mazda. E, se não me falha a memória, nós tivemos alguns Subarus também com esse motor, mas basicamente é o Mazda. É o RX-7. O 8 não saiu com ele. Saiu também? Então saiu com ele também. Então eu vou estudar mais. Se os meus amigos aqui souberem, a gente vai até tratar do assunto hoje e vai responder para você, tá? Eu estou aqui com Israel e com Guilherme, são os proprietários da Apex. Apex é uma empresa preparadora de veículos e é uma mecânica, uma oficina também que trata de todos os outros veículos que você quiser. Mas eles foram conhecidos ou ficaram cada vez mais famosos com a preparação e trabalhar com veículos importados. Se não me falha a memória, eu não sei se procede ou não, eles vão poder responder, mas é dinamômetro? Dinamômetro. Era a única que tinha dinamômetro aqui. Ainda é, não? Não. Já tem outra, então legal. Mas, então, isso quer dizer que tem equipamentos extremamente evoluídos para poder aferir ali quantos HPs, velocidade, se está tudo correto. Mas quem vai falar são eles, né? Eu quero agradecer muito a presença de vocês dois. Era realmente uma vontade minha trazer vocês aqui muito grande, porque eu sou cliente, né? Uhum. Eu já levei veículo meu mais de uma vez para vocês já trabalharam em veículo meu, e eu me sinto muito feliz, porque foi tudo certo, tudo tranquilo. E eu queria que vocês agora se apresentassem, falassem um pouco mais de vocês. Nós vamos sempre começar pelos mais velhos, né? Por favor. Então, o Guilherme amou isso. Boa tarde a todos, meu nome é Israel, sou um dos proprietários da Apex, juntamente com o Guilherme, meu sócio. Queremos agradecer aí o Valeriano pela oportunidade de estarmos aqui
programa Motoricia, trazendo conhecimento não só para os clientes, mas todos que são entusiastas, né, dos motores, enfim, de mecânica de uma maneira geral. Acho que cada vez mais agora com a internet o pessoal está se colocando a par de tudo que acontece e buscando informação. Isso é muito legal. Principalmente para quem procura trabalhar corretamente. A gente não tem problema nenhum de mostrar o serviço, até temos um Instagram, divulgamos no Instagram. Eu acho que isso hoje é um dos diferenciais para quem quer evoluir no processo. Mas é isso aí. Eu vou te fazer pergunta, então, já que você falou pouco de você, né? Sim. Me conta uma coisa, como é que você começou nesse ramo? O que te levou para falar, para trabalhar com automóveis, mecânica? Foi uma afinidade ou foi uma oportunidade? Na verdade, foram as duas coisas. Eu sempre fui ligado a carros. Meu pai trabalha com comércio de veículos há muitos anos. E eu, com 14, 15 anos, já dirigia, buscava carro com ele em outras cidades. E sempre que precisava de uma ajuda para acompanhar o carro numa oficina e tudo, eu ficava ali perto, observando, já gostava muito disso, né? E o tempo foi passando, terminou o 2º grau na escola, eu queria trabalhar porque eu queria ter um carro. Eu não conseguia mais esperar a oportunidade de ter um carro, né? Era um vício louco, e aí eu comecei a trabalhar. E logo que eu comecei a trabalhar, conheci um amigo meu que eu fui trabalhar na oficina dele, aqui em Anápolis mesmo. E trabalhei lá por 2 anos. E já mexendo nos meus próprios carros. No primeiro carro que eu tive foi um Chevette, já desmontei motor, troquei pistão, rebaixei cabeçote, soldei diferencial e por aí vai. Não parei mais desde então, né? Isso aí já tem 24 anos que aconteceu praticamente. E desde o primeiro carro, e de lá para cá foram evoluindo os carros, foram evoluindo os projetos. Eu deixei de trabalhar nessa oficina, comecei a trabalhar com logística, mas nunca deixei de observar e acompanhar o ramo da mecânica. E de ter os carros também. Também. Inclusive, toda vez que eu viajava a trabalho para acompanhar a lavoura de soja, enfim, acompanhar os caminhões, uma das primeiras coisas que eu fazia quando chegava na cidade era visitar a oficina da cidade. E me surpreendi diversas vezes indo em cidades pequenas, oficinas humildes, achava que não ia encontrar alguma coisa diferente ou novidade, e por incrível que pareça, encontrava muita novidade, encontrava bastante coisas diferentes. Isso aí foi dando um conhecimento muito grande nessa área e dando bagagem para mim imaginar o que eu gostaria de uma oficina para mim. Porque eu já sabia que eu teria uma oficina, que isso seria o fim, né, aonde eu chegaria, eu gostaria de chegar. Então fui lapidando essa ideia, observando o mercado de Anápolis. Eu já sabia que existia uma lacuna muito grande aqui de manutenção de veículos premium, por conhecimento de amigos nossos que levavam para Goiânia, levavam para oficinas conhecidas lá, ou a maioria dos casos levavam para as concessionárias de lá. Então eu enxergava que existia essa fatia do mercado. E aí foi passando o tempo, eu comprei um Civic SI vermelho na época. Uma raridade, diga-se de passagem, né? E nessa época a gente fazia uns aceleros no México aí, né? E foi onde eu conheci o Guilherme, numa oportunidade, num encontro de carros que a gente fazia na Praça do Ancião na época, junto com outros amigos. A gente se conheceu lá e ele já tinha me dito, né, que o dia que eu fosse vender esse carro era para mim procurar ele. Então chegou no momento que eu iria montar a oficina e falei para ele: olha, Guilherme, eu vou vender o carro, que eu estou resolvendo algumas coisas na vida e uma delas eu já vou dar andamento na vontade que eu tenho de abrir oficina. E aí o Guilherme estava cursando a faculdade de engenharia. Ele falou para mim: olha, eu também quero abrir uma oficina para mim aqui em Anápolis.
Ele te avisou que ia ser concorrente. Aí você, espertamente, inteligentemente, foi lá e falou, vem cá. Eu propus para ele, para a gente unir as forças, né? E falou, bom, já que você quer abrir também, suas ideias também são novas, boas ideias, né? O sangue novo, bem mais novo que eu. A gente conversou sobre o formato, de como que seria, e viu que estava bem alinhado, né, as coisas. Exato. Viu que as ideias combinavam bastante, né? E também para trabalhar na mesma linha de que eu já imaginava. Uma das coisas fundamentais, remap, porque é uma coisa que cresce muito hoje em dia, né? Você repotenciar um veículo através de troca de software é uma coisa interessantíssima para o cliente, para nós. Isso é uma coisa que a gente pode abranger mais para frente, porque é um assunto mais complexo. Mas, enfim, para mim abrir uma oficina teria que ser para oferecer esse serviço. E a gente sabia que para oferecer esse serviço a gente tinha que buscar parcerias e conhecimentos que aqui não existiam. Então a gente teria que ir para outro estado, São Paulo, enfim. E foi aí que você começou com o Guilherme, porque eu vou te cortar, porque agora eu quero saber do Guilherme. Depois eu fico sabendo mais. E a gente começou a conversar nessa época. Sim. Guilherme, se apresente um pouco. Eu já conhecia você, não conhecia seu sócio. Nós ficamos conhecendo aquele dia que eu fui lá, assim, mais detidamente. Parte comercial. Comercial. Vamos lá, conte para mim um pouco de você, se você quiser contar quantos anos você tem, eu sei que você é casado, conta um pouco da sua história, você é engenheiro, conta um pouco da sua história. Então, eu me chamo Guilherme, né? Tenho 28 anos, apesar de não parecer, eu sou bem novo. Andei muito na estrada de chão aí com o vidro aberto, peguei muito sol, deu uma envelhecida assim na aparência, mas eu sou muito novo ainda. E eu sempre fui apaixonado por carro desde moleque. Desde molequinho mesmo. Uma das primeiras palavras que eu falei, que inclusive uma tia minha que me ajudou a criar, porque minha mãe sempre trabalhou, morava eu e minha mãe, então eu ficava muito na casa dessa tia minha ali, na Santa Maria de Nazaré. E aí, ela morava ali de frente àquela rotatória da igreja. Sim. E sempre de tarde ela sentava comigo lá na frente dessa rotatória e eu gostava de ver os carros, ficar passando lá o tempo inteiro. E ela começou a me ensinar os nomes desses carros que ia passando e tal. E aí chegou uma hora, eu tinha uns 4 anos, eu já sabia todos os carros que passavam lá na porta da casa dela, eu sabia o nome dos carros. Uma das primeiras palavras que eu aprendi a falar na época foi roda. Eu gosto de roda. Eu era doido por roda, pneu e tal, eu via... Diz que saia correndo atrás de carro, falando roda, 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 e o povo preocupado comigo. Antigamente era mais tranquilo, né? Hoje em dia é perigoso demais a rua, mas eu cresci na rua, assim, eu gostava muito de ficar na rua, bicicleta e o tempo inteiro. E aí eu fui crescendo e sempre nesse meio, né, de carros aí. Então, quando eu fiz ali por volta dos 12, 13 anos de idade, já estava na escola, né, cursando ali, já pensando, o pessoal já começa, o que você vai querer fazer de faculdade e tal, e eu pensando, eu quero alguma coisa que seja na área dos carros, tem que ser alguma coisa na área dos carros. E aí, eu comecei a ir nesses encontros de carro, que o Israel falou, com meu primo, o Bruninho, ele sempre também esteve no meio automotivo, e até desde pequeno eu sempre ia para casa dele, ele tinha as miniaturas, então estava sempre brincando, estragando. Inclusive, me perdoa, Bruninho, por ter estragado várias das suas miniaturas, brincando com ela. E aí a gente ia para os encontros e eu conheci o Israel, que na época, na verdade, nem o Civic, ele tinha um Subaru. Isso. Ele tinha um Subaru, uma WRX, perua. Pique Velozes e Furiosos na época, né? Aquela completamente, né? Ele fazia tinha o Turbo Flutter lá, o espirro do turbo igual do Velozes e Furiosos, e a gente falava, nossa, esse carro é doido demais e tal, não sei o quê, barulhão diferente. E aí a gente começou a conversar essa época aí. E aí na época ele falou que ia vender o Subaru, porque ele não aguentava mais comprar câmbio pro carro, né? E aí a gente foi
começou a trocar ideia dessa parte de carro mesmo. Foi ele que ajudou o Caô a crescer, então? Foi. Porque, afinal de contas, o Carlos Alberto era, aliás, né, ainda, Justamente. o representante da Subaru, né? Mesmo 50% da renda era de câmbio para WRX. Né? E aí... Quebrou alguns. Os que ele não quebrava na força do braço aqui, quebrava por causa da potência do carro. Não, e tem força, hein? Tem. E tem força. Ele ia trocar de marcha, o trambulador saia na mão dele, assim. Mas, enfim, aí a gente foi e começou a conversar nessa época, né? Eu já estava na faculdade. E aí, só que eu não sabia ainda, tipo, exatamente o que eu queria. Se eu ia trabalhar na indústria de carro, o que eu ia fazer e tal. Aí, na faculdade, aqui na Univangélica, ela é bem voltada para a área de indústria, né? O curso aqui é voltado totalmente para industrial. E não muito para a área automotiva. Então, juntamente com esse curso da faculdade que eu fui para o Senai e fiz alguns cursos voltados para a área de carro. Então, eu fiz curso de mecânica, álcool e gasolina, lá no Senai, e fiz o curso técnico de mecânica diesel lá. Então, foi, juntando os dois, eu acho que dava uns 3 anos, mais ou menos, de curso, mais a concomitante com a faculdade. Isso, junto com a faculdade. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu pensando, eu tenho que fazer alguma coisa na área de carro e tal, e aí como já estava, as redes sociais já estavam muito fortes, né, Instagram, Facebook e tal, e a gente olhando e vendo ali os carros, as oficinas lá voltadas para manutenção premium, voltado para a área de performance também. Deixa eu te perguntar uma coisa, dentro do que você está falando. Então, você tinha aí o quê, 18 anos? Não, quando eu saí da faculdade eu estava com 22. Quando você saiu, quando você entrou na faculdade, você estava com quanto? 17 para 18. Ok, continue, por favor. E aí, inclusive meu primeiro carro, o pessoal gosta de zoar aí, mas foi um Peugeot, Peugeotzinho 208. Não, vamos mudar de assunto então, sobre veículo. Por isso que eu virei dono de oficina, entendeu? Porque eu queria descobrir como que eu economizava. Mas... Não, eu entendi porque que os dois ficaram donos de oficina. Um com Subaru, né? E outro com Peugeot. Não tem jeito, não tinha problema. Tem conversa, né? Cara, por incrível que pareça, esse Peugeot nunca me deu dor de cabeça, nunca. E tadinho, ele sofreu na minha mão. Fui pra Track Day com ele. Track Day em Brasília, inclusive. Acho que foi um dos últimos eventos que teve no Autódromo de Brasília, antes deles fechar para reforma e nunca mais abrir. Está em reforma. Justamente. Eu consegui fazer um Track Day lá, nessa época foi 2013 ainda. E depois, em 2014, eu fiz um Track Day em Goiânia. Aí depois, ele falou que ia vender o carro e eu já estava... Sempre fui apaixonado do Civic SI. Já tinha levado pregada demais no Peugeot. E o que você fazia nessa época que você... Então, eu na faculdade, o meu último período, o meu estágio foi na Caoa. Ah, tá. O meu estágio foi na Caoa. Foi tipo, a única coisa que eu consegui arrumar na época da faculdade mesmo, de parte automotiva, foi, graças a Deus, esse estágio que eu tive lá. Que aí eu tive um acesso maior, questão dos processos, de fabricação... numa área já que eu gostava mesmo, que eu tinha mais interesse. Porque a maioria do pessoal lá que fez estágio da faculdade fez nas indústria farmacêutica. Então não tinha nada a ver com o que eu queria. Então eu consegui o estágio, que é obrigatório na faculdade, onde eu queria, que é o único lugar que daria para fazer aqui em Anápolis na área automotiva, né? Uhum. E graças a Deus foi muito bom. Tive bastante experiência lá, na parte de fabricação, de produção. Eu fiz estágio na área da engenharia mesmo, lá na Caoa. E aí, quem era o diretor lá na época lá da parte da Caoa lá, era o Johnny, que é um entusiasta automotivo muito grande. Ele foi com Opala, ele tem um Opala lindo, 6 cilindros, foi lá na oficina já com ele e tal. A gente já viu, na época a gente conversava bastante sobre isso. E aí, quando eu formei, saí da Caoa, aí a gente conversando, né, sobre esse negócio e tal, falou, cara, eu tenho muita vontade de montar uma oficina aqui em Anápolis, porque essa área dos importados é muito carente aqui em Anápolis, né? E a gente falou, não, vamos organizar, porque as ideias são boas, a gente tem uma percepção parecida, né, sobre a necessidade desse mercado aqui em Anápolis. O mercado é bom, porque a gente viu que tinha vários amigos com carro importado aqui, vários conhecidos que tinham essa necessidade, que sentiam essa dor,
aqui, e a gente falou, cara, vamos juntar as forças aqui, porque o Israel ia entrar com o conhecimento dele, porque questão de conhecimento ele muito, muito superior ao meu, de experiência de estar com o carro e descobrir o problema e etc e tal. E eu falei, eu vou entrar para aprender, o que eu já sei é sabedoria de entusiasta. Ele já tinha trabalhado na área e muito tempo já no meio ali, né? Nos meus carros também, né? Sempre fui eu que preparei meus próprios carros. Então... E aí eu falei, não, vamos unir as forças, que aí a gente consegue dividir aí, eu vou aprendendo. Quando nasceu a Apex? 2019. Foi 2018, a gente já estava com a ideia toda alinhada ali, no final de 2018. Aí quando a gente alinhou tudo, né, falamos, vamos para São Paulo agora pegar ideia, para nós organizar os negócios. Aí a gente abriu o CNPJ em 2018, acho que foi em julho, agosto de 2018. Só que sem imóvel, sem estrutura, sem nada, era um sonho. Aquele imóvel foi vocês que construíram? Não. É alugado. Porque o negócio assim, parece que foi feito encaixado para vocês, né? Uma coisa, foi assim, coisa de Deus mesmo. Mandado por Deus. A gente estava atrás de um imóvel e aqui em Anápolis é muito peculiar o modelo de imóvel, né? O pessoal turco aí, que é a maioria dono de imóvel, ele sempre faz um padrão que é para oferecer geralmente para a área industrial, não é porque é ruim o tipo que eles fazem, é porque geralmente é o padrão que existia aqui, era sempre aquele padrão quadradão, retangular na verdade, né? Exato, um padrão mais tranquilo para oferecer para a linha de indústria, para o pessoal da indústria, tinha mais versatilidade, se o cara quisesse fazer um mezanino, fazer um CD ali, enfim, né? É um imóvel mais versátil, é o que o pessoal já estava acostumado aqui. Então não era o que a gente queria um padrão um pouco mais sofisticado, que tivesse uma linha de arquitetura diferente para atender essa nossa necessidade, até para fugir da perspectiva que já existia de oficina, galpão fechado, sem muito... Você tocou num assunto interessante, porque assim, o que acontece? Querendo ou não, quando você traz um remap para um local e fica famoso, como vocês ficaram, a empresa de vocês, graças ao trabalho de vocês, graças a Deus, é uma empresa que tem nome, não existiu um pouco de preconceito de algumas pessoas para levar o veículo para fazer outro tipo de coisa? Com certeza. Como existe até hoje, na verdade. Até hoje. Apesar de ser bem menos, porque hoje é muito divulgado os benefícios do remap, né? Em todas as áreas, inclusive agora o pessoal está batendo forte no marketing da logística, na agricultura. Logística, caminhão, agricultura, fazer remap no maquinário agrícola, enfim, isso aí agora está mudando muito o olhar do usuário do veículo, seja veículo pesado para logística, seja para agricultura, máquina de plantadeira, máquina de colheitadeira, enfim. Então tem mudado um pouco desse preconceito aí, tem acabado, mas a gente pegou bastante na nossa época, né? Porque vocês fizeram, assim, como é que a gente pode falar? Vocês fizeram um investimento, vocês arriscaram numa área onde basicamente Playboy mexia com isso. Mas vocês tiraram o estigma trabalhando com veículos premium. Exato. Então já não é tão Playboy, pode até ser Playboy, mas aí já é um Playboy de categoria superior, o que é mais complicado. Sim. Então vocês deram um salto muito grande no trabalho e eu acompanhei a montagem da empresa de vocês e tudo. Acho que vocês foram ousados demais. Fomos chamados de louco o tempo todo. Sério? O que mais teve, até da família, não mesmo. Da família, todo mundo falou, vocês são loucos, vão quebrar no primeiro ano e tal. Interessante, eu achei que a empresa ia se pagar no segundo mês. Essa era a minha visão. Pelo tipo de trabalho que era, porque talvez eu conheça um pouco mais do trabalho, né? Assim, do que é, dos benefícios e tudo. Tanto que eu fiz, então eu conheço. Agora, eu fico imaginando o que vocês enfrentaram, porque quem
quem conheceu a empresa de vocês no início, via que parecia assim, aqui só vai ter uma casta e o restante dane-se. Até hoje é assim, inclusive, tipo, diminuiu muito, graças a Deus, mas, por exemplo, eu recebo às vezes direct, inclusive esses dias eu respondi um direct, o pessoal me mandou uma mensagem lá no direct, falou, ó, tem uma BMW 320, eu queria fazer uma revisão aí com vocês, mas o pessoal às vezes fala que é muito caro e tal, eu queria saber como é que é. Aí eu falei, ó, tá bem, vamos comparar. É caro comparado ao quê? Aí foi onde eu peguei a linha de raciocínio e conversei com esse cara. Falei, ó, seguinte, a gente tem aqui uma estrutura de ponta, a gente tem mecânicos, técnicos altamente capacitados para esse tipo de serviço. A gente tem equipamentos de ponta, onde a gente tem gasto, primeiro na compra dos equipamentos que são caros, segundo para as atualizações que você tem que pagar, porque você compra o equipamento e ele tem que ser atualizado. Então, às vezes o pessoal pode não saber, só fazendo um adendo ao que ele está informando, você compra hoje um scanner de 20 mil reais, ele não está compra e pronto. Daqui uns meses ele está desatualizado. Aí quando você for atualizar ele com 2 anos, né, a primeira atualização, você vai pagar 4, 5 mil reais para atualizar. Scanner, nós temos 5. Só scanner geral, fora os scanners dedicados, específicos de cada montadora. Entendeu? Então, agora, a gente vê que, aproveitando esse gancho, depois eu quero que você volte, por favor, no assunto. Não, tranquilo. Tá? Aproveitando só o gancho, hoje os veículos estão basicamente usando plataformas compartilhadas, motorização compartilhadas, inclusive câmbios compartilhados, e não só os veículos de uma mesma montadora, mas tipo Renault compartilha com Mercedes, compartilha com algumas coisas com Mitsubishi pequeno em outros países. A gente vê Nissan compartilhando também com eles. A gente tem Volkswagen com Audi, com Seat, com Skoda. A gente vê agora o grupo Stellantis, né? A Fiat compartilhando Jeep. Com Jeep, Fiat, compartilhando Jeep, com Citroën e Peugeot. Então, isso ajuda a ter que diminui um pouco a exigência de aparelhagem, ou por causa da conexão, basta comprar um cabo ou alguma coisa assim? Olha, nem tanto. Não diminui muito a necessidade de equipamento, não. Porque, apesar de compartilhar mecânica, as centrais, as ECUs, elas têm softwares dedicados. Então, específicos de cada um. Vou te falar um caso, por exemplo. Você pega a linha da Volkswagen Golf, Jetta e Audi. Eles usam o EA888 terceira geração. Vou falar um caso que aconteceu especificamente comigo. Então, você pega... Todos usam a mesma central, Siemens 18, e é 18 mesmo. E todos usam a mesma central. Mas, por exemplo, na hora de reprogramar que seja... num Audi A5, que é o caso do carro que eu tinha na época, o acerto é dedicado, todo feito pela Audi exclusivamente. Então, é um software muito mais lapidado, tem muito mais controle de torque em cima de potência, rotação. São muito mais variáveis no acerto do carro do que na simplicidade, digamos assim, do Jetta e do Golf. Então, é um acerto completamente diferente, é um software completamente diferente, apesar de ser a mesma ECU, apesar de ser o mesmo motor. Mesmo chassi. A cabeça, aliás, a memória que está ali é diferente. Exato. A cabeça, a caixa craniana é a mesma, mas a massa encefálica... E o jeito de pensar também muda por conta disso. Né? As informações que tem lá na central são totalmente diferentes de um Golf GTI, de um Jetta. Então, o tuner que é acostumado, já fez 200 remapping em GTI, em Jetta GLI. Ele pegar uma central, exatamente a mesma central de um Audi A5 e abrir aquele arquivo lá, ele é totalmente diferente. Então, muda bastante isso aí. E isso explica porque o arquivo desse carro ele é desenvolvido pela Audi.
Ok. E assim, e tem outros casos específicos de carros que usam a mesma base mecânica, mas o que muda muito nos carros hoje é o que encarece também muito os carros. Por exemplo, a galera quer saber por que um Polo custa R$170 mil hoje. É por conta da tecnologia embarcada. A lata do carro, o pessoal tem que saber, a lata do carro é o mais barato. Isso aí hoje é barato para a indústria fazer. Uhum. O caro hoje é tecnologia. Então por que um Polo é tão caro? Porque estaciona sozinho, porque se mantém na faixa, porque tem ACC, porque tem 6 airbags. É diferente de um Corolla, por exemplo, que agora que a Toyota colocou um controle de tração e estabilidade num carro desse nível, entendeu? Uhum. Então, assim, e por isso que também o pós-venda fica mais complicado em carros que tem mais tecnologia embarcado, a manutenção é mais complicada, é mais cara, porque você tem que lidar com a tecnologia diferente. Eu entrevistei uma pessoa aqui, e aí a gente estava conversando exatamente sobre isso. Uhum. E aí nós falamos sobre os faróis de uma Mercedes, que estava 20 e poucos mil cada um. Uhum. Aí ele falou, e olha, não é o top dos tops, não. Uhum. Nós estamos falando aqui de um mediano. Porque de classe E para cima, você vai falar em outro valor extremamente mais elevado. Os carros de ponta hoje usam LED Matrix, usa farol a laser. Isso. Então eles iluminam só o ponto onde não vão ofuscar o carro que está vindo. Né? Tem vídeos que demonstram isso muito bem hoje em plataformas digitais, você acha com facilidade. Você vê no escuro a diferença da automação do farol. A hora que o carro está vindo, ele praticamente funciona só o lado direito e o farol se desloca para a direita, para não ofuscar. Quando não tem nada, ele abre aquele leque para a esquerda. Então, os faróis têm centrais dedicadas para o funcionamento do farol hoje. Ele acende só o que importa para o motorista a ponto de não ofuscar o que está vindo. Eu fiz uma viagem numa BMW dessas mais novas, com farol a laser, e aí ela tem um modo do farol alto automático. Você deixa o farol alto automático ligado ali. Enquanto não tem nada na frente, não tem nenhum obstáculo, carro, caminhão, nada, ela fica, né? Aquele feixe todo iluminado. Apareceu um caminhão vindo do lado contrário, um carro do lado contrário, ela não desliga todo o farol do carro. Ela desliga, você vê claramente isso aí, na estrada totalmente escura, ela desliga uma faixa de iluminação que ilumina aquele objeto. E essa faixa de iluminação, conforme você vai passando por esse objeto, ela vai movendo o farol para ficar sempre esse feixe de luz desligado aonde está esse obstáculo, para não ofuscar a visão dessa pessoa. Então todo o resto fica iluminado, mas onde está esse objeto, carro, ou moto, ou caminhão, fica sem iluminação. E é um feixe de luz. Tipo, o farol ele tem vários pontos de luz ali, ele pega esse ponto de luz onde está iluminando esse objeto, desliga esse ponto de luz e vai movendo o globo óptico do farol para sempre não ofuscar esse objeto aí. O meu Corolla tinha mas que você deixava o farol autoligado, e quando vinha um outro veículo, ele automaticamente abaixava. Ou quando tinha um veículo no mesmo sentido, mas que, por exemplo, ele freava ou tinha uma luz, alguma coisa, ele abaixava para não ofuscar, né? Eu achei isso já fenomenal. Assim eu estava acostumado também já. Assim como eu achei muito interessante também, quando eu comprei o primeiro carro, que o feixe regula automático conforme o peso do veículo, conforme... Eu falei, gente do céu, olha só. Sensor de suspensão. Sensor de suspensão, exatamente. Mas agora me conta uma coisa. Bom, vocês já contaram um pouco dos carros que vocês tiveram e da experiência como empresário, que é uma empresa que a gente tem que tirar o chapéu e vocês estão de parabéns. Eu tive um pouco nesse ramo, né? E eu sei o que vocês estão falando, a dificuldade que é. Por isso que eu citei até um pouco dessa história de falar assim, não, lá nos meninos eu não vou. Tem um mercado aqui em Anápolis também que ainda é complicado, né? Quanto a várias coisas, assim. Então o pessoal tem ainda bastante preconceito. Sim. E a gente vem quebrando isso aí nesses anos, graças a Deus. O pessoal vai abrindo a mente e entendendo por que na oficina do João é um pouco mais barato do que
na Apex, às vezes até pelo mesmo produto. Então, se às vezes o cara tem o óleo lá, ele faz um pedido, sei lá, da Motul, tem o óleo 5,40 lá, às vezes 10, 15 reais mais barato que o nosso. Uma suposição. Ah, por quê? Que é mais barato sendo que é o mesmo produto? Cara, igual eu estava explicando aqui, eu tenho a estrutura, eu tenho os funcionários treinados, eu tenho os equipamentos de ponta, eu tenho o meu custo operacional é muito grande. Eu tenho lá, para o meu cliente que leva lá e prefere pagar os 10 reais a mais no litro de óleo, eu tenho uma sala de espera com sofá, com televisão, com ar-condicionado, que ele pode esperar lá. Eu vou até mais longe. Para fazer um leve trás, caso o cliente precisa de ser levado em casa, ser levado no trabalho. Eu vou até mais longe. Vocês sabem o torque que cada parafuso precisa. Tem Vocês devem ter, eu não sei, aí é muito... Mas você deve ter lá equipamento aferido. Vocês devem ter controle de aferição de equipamento, controle... Tem um equipamento que faz aquele reset da manutenção. Exatamente. Que pede no carro, que não são todos que fazem. E hoje todos os carros têm que ter. Senão fica acendendo um monte de luz. Mas eu só troquei o óleo. Ok que você só trocou o óleo, mas você tem que informar lá, tem que fazer o reset, porque senão não vai dar certo. Sabe uma coisa que, só fazendo uma parada nesse ponto que você tocou, é uma coisa que acontece muito hoje ainda nas oficinas e que a gente ajuda muitos colegas aqui de Anápolis que nos procuram por conta disso. Carro que tem o freio de mão eletrônico, que hoje é bastante. Não sei se dizer ainda com certeza se é a maioria, mas se brincar, quase que a maioria, né, é eletrônico. O pessoal insiste em voltar a pinça na marra, e isso estraga as pinças. Principalmente alguns, Land Rover, Mercedes. Porsche, já pegamos também. O cara voltou na marra, ele acha que vai dar certo, ele acha que vai fazer um sistema, ele desliga a bateria, tenta enganar a central, volta na marra. Na hora que monta a pastilha que põe para voltar a pinça para o freio, não funciona mais. Se ele der muita sorte, dá certo. Se ele der pouca sorte... Alguns casos a gente conseguiu recuperar a pinça, mas na maioria dos casos o cara tem que trocar a pinça por conta dessa insistência. Se ele der muita sorte, vai dar certo. Se ele der pouca sorte, a gente consegue recuperar. Se ele não der sorte, aí é outra pinça. Tem que trocar a pinça mesmo? Tem que trocar a pinça porque danifica o motor da pinça lá dentro. Danifica o êmbolo, o pistão, ele não presta mais depois que danifica. Aí a gente pode notar, e o nosso amigo do Motoricia pode notar, o que é hoje a especialização. E eu vou comparar um pouco, de uma forma até um pouco simples, para que todo mundo entenda, você ir num especialista médico. Você vai num especialista, ele vai ler ali o seu exame e vai falar, olha, esse parâmetro aqui não está combinando com esse outro. Então a gente precisa entender o que aconteceu nesse meio tempo. Sim. Então isso é ser um especialista. E assim, eu já tive experiência de levar carro lá, já contei isso para vocês aqui, e não quero fazer propaganda, né? Eu levo veículos em outros lugares também, porque eu tenho muitos amigos na área. Mas não tenho que reclamar. Eu lembro como se fosse hoje. Depois de deixar o veículo lá, fazer outros orçamentos, mas depois de deixar, foi curioso isso. A confiança que vocês passaram foi tão grande que eu não tive vontade de tirar lá e levar para outro. E a diferença foi irrisória. E que hoje eu sei que valeu a pena cada pedaço disso. Mas, bom, nós falamos dos veículos de vocês. Que carro você tem hoje, Israel? Hoje eu tenho um RS3, geração 8P mais antiga, mas é um RS3. Conta pra mim, Guilherme, como é que é o carro dele? O carro é BMW, né? RS3, não, tô brincando. O RS3 é legal, o RS3 é legal. Conta pro ouvinte, o que é um RS3? A RS3 é um Audi modelo A3, só que a versão RS, né? Que é a divisão, a AMG da Audi, é a M da BMW. RS é a divisão esportiva da Audi. E então, quantos cavalos tem seu carro?
Original, 360. Original, a fábrica divulga 340 de motor. Meu carro... Atualmente ele tá sem nenhum. Mas quebrou a turbina. Eu tô colocando outro. Mas antes de quebrar, tava por volta de 500 de roda. De roda. 600 cavalos de motor. Você gosta de quebrar as coisas? Conta pra gente. É brincadeira isso? Não. Ele não gosta de quebrar. Turbina? Não. Ele não gosta de quebrar, ele só gosta de usar no limite, entendeu? Então ele gosta de quebrar. Infelizmente é uma consequência do que a gente gosta, né? Que é a paixão, a adrenalina pela força, pelo desempenho. Tem uma não sei, agora eu não lembro o nome da pessoa, mas me corrija se eu estiver errado. Acho que é uma metáfora mesmo, que eu gosto de usar. Metáfora ou é parábola? Tanto faz. Enfim, vamos lá, manda ver. É o seguinte, o mundo da preparação, ele é resumido ao seguinte, é quando você está chegando na beira de um precipício. Quanto mais perto você está do limite, mais bonita a sua vista fica. Concorda comigo? Muito, tá certo, é isso mesmo. Então você vai chegando ali perto, do limite do precipício, a sua vista vai ficando mais bonita, você vai vendo mais coisa. Só que tem uma hora que o chão acaba. E aí você passou do limite. E aí o que acontece? É sempre grande, né? É sempre grande. E é isso que ele gosta. É. Passar do limite. Não é que ele gosta de ver a vida, ele gosta de passar do limite. Não é que é passar do limite, a gente chama ele de Inmetro. Ele faz o teste da resistência para ver até onde que aguenta, entendeu? Não, isso é complicado. A gente quer chegar, andar no limite que aquela máquina, naquele estágio, possa oferecer, né? Infelizmente tem hora que existe um erro de cálculo lá, né? E o negócio não suporta como a gente imaginaria. É igual a história da Subaru. Quando eu comprei esse Subaru, eu comprei em São Paulo, numa oficina renomada. Até um abraço para o Rodrigo Corbezier e o Geraldo Jafé. Esse carro foi feito na GR Drag Racing, uma das oficinas mais renomadas assim, em São Paulo. Foi uma coisa assim que foi... uma aula para mim, um aprendizado muito grande esse carro. Não foi culpa da quebra, não foi culpa da oficina lá, do Rodrigo, do Geraldo. O dono meio que me enganou do que ele tinha feito, o que ele não tinha feito no carro. E da forma como eu peguei o carro, como entusiasta na época, como várias pessoas também são de Subaru, eu achava que aquilo ali, né, em vista dos Gol que eu já tinha tido, de arrancada, Chevette, enfim, já tinha tido Cadete preparado, Chevette, Gol, uma série de outros carros. Era um mundo totalmente novo, né? Eu achava que aquilo ali eu nunca mais teria problema, estava num carro 4x4, não ia ter mais problema de distracionar, ficar perdendo tempo na arrancada, porque era 4x4, ia aguentar o que eu queria fazer, comprei o carro forjado, então para mim aquilo ali era, né, não ia ter nada. O carro, igual o Guilherme falou lá, que era pique Veloz Furioso, o carro veio com kit freio Willwood, 6 pistões na frente, 4 pistões atrás, já tinha um autoblocante no diferencial traseiro da Wave Track. Então, assim, o carro tinha uma lista de equipamento bem legal. Quanto você acha que o ex-proprietário investiu nesse veículo? Em valores atuais, hoje dá uns 200 conto de peça, né? Só de peça. Rapaz, ele deve ter investido, não sei se 200, mas mais de 100 mil no carro. E aí eu comprei esse carro na oficina para arrumar. Olha a loucura. Saí daqui um dia à tarde, era meio-dia. Fui com um ponto para lá que eu ofereci para ele na troca, um ponto Sport em que eu tava, e assumia uma diferença do conserto do carro. E fui lá, cheguei de madrugada, no outro dia cedo, encontrei ele, fomos até a oficina, vi o carro, vi o que tinha para fazer. Achava que uma semana resolvi, ficou 2 meses para resolver, porque espera chegar a peça importada e tal, enfim. Você não conhecia o Guilherme na época, né? Porque o Guilherme trabalhava na Caoa, ele podia influenciar. Porque eu estava na faculdade ainda. Mas essas peças originais, para mim, lá não servia nada. Fazer diferença. As peças que estavam lá eram todas aftermarket, peça para suportar mais potência, enfim. Só que não imaginava eu, porque eu não tinha expertise com motor Subaru, nunca tinha feito um motor Subaru. Posteriormente fiz várias vezes. Então eu achava que suportaria potência, que daria certo e tudo. Mestrado.
Peguei esse carro, vindo para São Paulo, em Pirassununga, ele estourou o motor. Vindo para cá, né? Voltei para GR. Aí a gente fez um reforço que o Geraldo me indicou lá na época. Eu já estava, com isso do carro ficar lá, eu já estava estudando a respeito do motor e tudo. Eu vi que existia necessidade de fazer um reforço nas camisas. Troquei ideia com ele, falou, não, é mais ou menos isso aí mesmo, dá para fazer. Aí fez, vim embora com o carro. Aí consegui chegar em Anápolis, graças a Deus, com o carro e tudo. E comecei a acelerar aqui e tudo e o motor quebrou de novo. O Subaru ele tem algumas características, ele é um motor fraco, por mais que o pessoal não goste que fala, né? Os entusiastas, subaristas e tudo. O motor é bem mandioca, o motor do Subaru. Motor e câmbio. Ele não suporta grandes elevações de potência, não. É bem fraco. Ele é o que a gente chama de open deck. O bloco é aberto. Então, ele não tem um suporte adequado às camisas ali, que é onde os pistões trabalham. Então, o que acontece? Quando você sobe muita potência, acaba rachando a camisa. Ela quebra mesmo no meio. Então, a gente desenvolveu o reforço e tudo, mas tudo vai chegando no limite. Mas para quem usa a marca... sim, dentro do limite dela, um cavalinho, um carrinho muito bom, você vai em qualquer lugar. Com certeza. Não, excelente. O motor boxer, o ronco é muito bonito, exatamente. Né? Muito torque em baixa. Não, tanto que quando o carro estava funcionando, tá louco, o carro era muito gostoso, muito bom de guiar. E tudo. Esse motor era um motor 6 cilindros? Não, 4 cilindros boxer, né? É o EJ25 que eu usava lá. E você, Guilherme, você tá de BMW? Então... Falou de mim, mas o carro dele não anda, tem BMW, mas assim, tem alguns meses que esse BMW deu um problema na junta do cabeçote e eu achei que seria um problema mais sério, pelo barulho. E assim, vale a pena perguntar o porquê? Olha, ou você estava fazendo mestrado e doutorado dele? Esse carro sofreu uma pequena falta de combustível, gerando aquecimento ali, e esse aquecimento fez a junta dar uma... leve torada, uma leve rompida. Falta de combustível? Falta de combustível. É porque não é só a água, o arrefecimento que resfria o motor, né? Na verdade, dentro do motor mesmo, que resfria o que resfria dentro da câmara de combustão é o combustível. Então, se você falta combustível lá dentro e você tem pressão de turbo empurrando, está gerando muita caloria lá dentro, você não tem o combustível para resfriar, você acaba gerando algum dano. Então, esse dano pode ser uma canaleta de pistão quebrada, pode derreter uma vela, pode acontecer igual aconteceu comigo, que chegou a queimar a junta ali, rompeu um pedaço da junta. E assim, na verdade, igual eu tô falando, quando aconteceu, eu achei que o carro tinha quebrado o pistão. E aí eu peguei e falei, cara, e agora? O que eu faço? Encostei o carro, tava liso, e aí eu falei, agora eu vou ver o que eu vou fazer. Deixei o carro parado e tal, falei, esse carro quebrou canaleta de pistão. Comecei a olhar, pesquisar e tal, falei, cara, vou montar esse motor forjado. O carro estava com 150 mil quilômetros. Então, assim, pra mim, que esse carro fez hora extra. O povo fala, BMW N20, que é o motor 4 cilindros, turbo da BMW, né? A minha 2015, não aguenta mais de 300 cavalos, todos quebram. E aí, o meu carro estava com 150 mil quilômetros, estava rodando com 360 cavalos, que era muito mais do que o povo falava que era o limite, e eu rodei muito tempo desse jeito. E aí, quando aconteceu esse problema, eu peguei e falei assim, bom, eu acho que não vai sobrar muita coisa lá dentro. Já que rodou tanto tempo acima do limite, o carro tinha 310 cavalos de roda. Já rodou tanto tempo acima do limite ali, eu vou montar umas peças novas. Aí fui olhar o conjunto de biela novo, compensava mais comprar um conjunto de biela forjado. Porque o conjunto de biela novo, você comprando concessionário, isso é mais caro que comprar as bielas forjadas. Usada, biela usada, original, os caras queriam, tipo, 3 mil reais no jogo, nas 4 bielas. Quando achava barato, era 500 reais cada, 2 mil. Falei, não, vou importar essas bielas forjadas. Não tô com muita pressa, vamos ver. Agora já é o famoso jaque. Já que abriu, acabou. Vamos montar o trem do jeito certo. Aí comprei as bielas forjadas. Aí comecei a olhar pistão, não achava pistão forjado que o meu bolso iria aguentar. E aí eu falei, cara, um conjunto de pistão forjado aí, que eu tô vendo que compensa comprar, é tipo $1.200. E ainda tem que trazer,
tem um imposto chegando aqui. Falei, vai sair muito caro. Aí eu comecei a dar uma pesquisada e eu aprofundei nesses fóruns gringo e tal, e vi que tem um pistão que serve no meu carro, que é o pistão da BMW 1M, que é o do motor N54, que saiu nas BMW 1M, que é uma hatchzinha, 6 cilindros, biturbo. E aí eu peguei e falei, cara, esse pistão serve no meu carro. Comprei o pistão e ele tem um material bem mais resistente que o original. E para o range, para onde eu queria chegar de potência, iria mais do que me atender. Eu falei, tá bom, eu vou reduzir meu custo, vou montar um negócio que vai ficar bom do jeito que eu quero e vai aguentar, beleza. Comprei o pistão e tal. Quando a gente desmontou o motor do carro, não tinha nada quebrado. Era a junta do cabeçote queimado, então teoricamente era fazer uma retíficazinha ali, montar e tchau. Só que aí eu falei, cara, não vou continuar arriscando isso aí. Vou montar, vou continuar com o projeto. E aí tirei, aí a gente fez o que o Israel fez na Subaru, que é o reforço no bloco, que é o N20 também é open deck. Então, por fora das camisas, ele ovaliza. Conforme vai gerando pressão, essa camisa ela vai ovalizando. Então, fiz o reforço do bloco para ele evitar de expandir quando viesse pressão. Coloquei ali, colocamos pistão, biela, e aí turbina. Eu já quis olhar já uma turbina que fosse melhor, aí eu achei uma que caberia no conjunto original, que é uma Garrett G25-550, roletada. Trouxe essa turbina e aí, teoricamente, o carro já está com o motor instalado e tal, tá faltando tempo para terminar de montar, faltam uns detalhezinhos, bobeira. Eu pensei que tava faltando dinheiro pro combustível. Você ficou Não, com moço, medo o dinheiro já acabou. O dinheiro já acabou. E aí, assim, pelo menos as peças, teoricamente, acabou de precisar de comprar. Aí agora tá faltando mais a gente finalizar ali, montar umas coisinhas, bobeirinha. E aí, teoricamente, a gente vai montar e tal, vou fazer o acerto do carro. Vai usar a bomba de combustível do Supra novo, que usa motor BMW, né? Os bicos da BMW M5, das V8, que eu não preciso pôr um sistema suplementar de alimentação, isso aí vai dar conta do recado. E é para ser, teoricamente, a 320i mais rápida do Brasil. Bom. Vamos ver. Bom, nós vamos ter que fazer um bate-bola rápido aqui. Eu falei que ia faltar tempo. Não, faltou muito tempo, né? Eu não cheguei em 1/3 daquilo que eu gostaria de falar com vocês. Essa é mas só parte 1, né? Depois muito boa. Amigos, essa é Motoricia com Apex, parte 1. Quem quiser as outras, deixa nos comentários aí, né? Exatamente. Isso. Mas é o seguinte, qual o carro que vocês trabalharam? É só bate-bola, é rápido. Bate-bola e jogo rápido. Que carro vocês trabalharam que foi o que vocês mais sentiram assim, nossa, que delícia, era isso que eu queria trabalhar um dia? Cara, já superou nossas expectativas. A gente já fez manutenção em Ferrari 458, já fizemos Porsche 911 geração nova, várias, R8. Então, assim, superou nossas expectativas. Seria até ingrato da nossa parte falar foi esse, foi aquele. Se fosse colocar no auge do sonho, talvez falar sobre a Ferrari e tudo, mas a gente acha que, na verdade, é isso. Superamos as expectativas. Você também concorda? Concordo. É melhor concordar com o sócio. Tá? Não, mas é verdade. É a mesma coisa. Outra coisa, qual o veículo vocês prepararam? Agora não é trabalhar só, prepararam, que vocês acham que foi, assim, vocês chegaram num ponto incrível. A gente gostaria que fosse no nosso, né? Para chegar no máximo do máximo que a gente sabe que conseguiria. Mas eu acho que o carro que mais representou aí, por enquanto, foi o RS3 de um amigo nosso. RS3 aí, do Henrique, o RS3 vermelho. Zani, isso. Que andou bastante. Cliente amigo nosso, é o que mais participou de eventos, então por isso que eu destacaria ele, né? Não é nem o que deu a potência maior nem nada, mas é o carro que trouxe mais resultado. Que trouxe mais resultado porque foi o cliente que mais participou de eventos com esse carro. Esse veículo ficou com o que de números? 620 de roda, daria por volta de 700 e alguma coisa de motor. E esse é aquele que sai espalhando fumaça por onde passa? Porque eu estava indo para um evento e eu tive que fechar a capota do meu carro, porque eu vou contar um negócio para você. Aquele passou por mim, ninguém enxergava nada. Não, esse foi um Jetta.
Foi um Audi vermelho. Não, esse foi o Jetta do Gabriel, quando a gente tava indo pro Rota 60. É que ele tava do lado do Audi vermelho. Ele tirou o pé e aquele carro, ele tava com um problema no suspiro da PCV e ele jogou óleo na admissão. Tampou a estrada de fumaça. Eu sei, eu achei que tinha quebrado a turbina. Do lado, né? Não, eu tava. Na verdade, eu tava do lado quando ele passou, porque depois que ele passou, eu nunca mais vi, né? Eu não sei se aquilo era um golpe do carro do Batman. Eu falei, deve ser o carro do Batman. Deixa Fumaça assim. É o truque do desaparecimento. É o truque do desaparecimento. Ele solta fumaça e acabou, ninguém mais vê nada. Bom, caminhando para o final, faltam 5 minutos do nosso tempo. Eu sempre digo, e eu vou continuar afirmando, que a TBO mexe no relógio quando o programa é o meu. O Motoricia vai fazer uma auditoria na TBO, porque o tempo aqui, e agora que está no canal NET 526, o negócio deve ser pior ainda, né? Pior ainda. Agora eles devem controlar e adiantar. Não adianta o relógio. Não tem problema. E é todos, porque aqui o do celular também está acompanhando deles. Que não incrível, incrível. Mas eu quero agradecer o carinho, a dedicação da equipe da TBO e novamente, como eu fiz no início do programa, eu quero parabenizar por essa grande conquista do canal 526 da NET. Israel e Guilherme, Apex, muito obrigado por vocês terem vindo para essa parte 1, vou deixar isso bem claro. Nós que e quero pedir para vocês finalizar, vou dar um brinde, que esse aqui é o brinde que o nosso amigo Marcelo MK conseguiu fazer para a gente. É um bloco com uma caneta linda e o Marcelo da MK está lá, MK Promoções. Vocês não esqueçam de procurar, porque tudo quanto é brinde que vocês necessitarem para poder divulgar a empresa de vocês, o Marcelo tem. Se ele não tem, ele consegue. Ele faz. E ele grava na hora. O Marcelo é incrível, ele comprou uma máquina lá de laser, ele grava tudo na hora. Você quer um chaveiro para dar de brinde para um amigo seu, assim, aniversário dele e tal, papapá, você vai lá na loja do Marcelo, tem lá as pessoas que vão te atender maravilhosamente bem, assim como na empresa de vocês, só que aí lá é mais divertido, né, que a gente fala de carro. Mas lá também o pessoal fala de carro, todo mundo apaixonado. E aí ele grava na hora, você sai com um brinde. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Na parte 2, estamos te devendo o nosso presente, né? Então, a parte 2 é hoje. Por favor, deem o endereço eletrônico de vocês, o endereço eletrônico da Apex, o endereço da Apex, porque, e só dizendo para os amigos do Motoricia, compartilhem, curtam o nosso programa, divulguem o nosso programa e também conheçam a Apex através das mídias sociais e de tudo que eles podem oferecer, porque não é somente carro premium, Sim. Não é somente remap, trabalhar um veículo. Eles fazem as manutenções normais em cada veículo que a gente tem também. Por favor. Então, Valeriano, gostaria de agradecer mais uma vez aí por essa oportunidade, agradecer a Motoricia aí por estar levando mais esse entretenimento aí para os apaixonados assim como nós. E só confirmando o que você disse, a Apex, nós somos uma empresa especializada em manutenção de veículos prêmios de uma forma geral, não trabalhamos só com preparação. O nosso forte, aliás, é manutenção de uma forma geral, troca de óleo, pastilha, freio, suspensão. Somos especializados em veículos premium, Audi, Mercedes, BMW, Land Rover, mas também fazemos toda a linha nacional também. Então, quem quiser nos procurar aí para manutenção, estamos à disposição. E mais uma vez, muito obrigado. O endereço eletrônico e suas considerações, isso aí, pessoal. Nas redes sociais, Instagram, @ApexAnápolis. YouTube também tem Apex Manutenção e Performance. Tem alguns vídeos lá, eu tenho que movimentar mais, tenho que subir mais vídeo para o YouTube. Mas eu vou soltar mais algumas coisinhas. Então, já inscreve no canal, dá o like, tem bastante vídeo lá já.
E é isso, no nosso Instagram tem acesso na biografia ao nosso WhatsApp, se você quiser agendar um serviço, quiser tirar uma dúvida, marcar alguma coisa. Você tem um número de telefone que, se algum amigo quiser ligar para agendar, fazer alguma coisa, Sim. qual seria? 62992860709. Esse número é o nosso WhatsApp e também ligações lá da loja. 92? 860709. Ok. E eu quero agradecer pelo convite. Muito, muito obrigado. Já te agradecer por você ser o nosso cliente e agora tá nos dando essa oportunidade aqui de estar participando, de estar conversando sobre o que a gente gosta e também de estar mostrando nosso trabalho para mais pessoas. Dessa parte 1 que você está falando. Na parte 1. Na parte 1. A parte 2 nós vamos fazer lá na oficina, depois faz no autódromo. Né? Vamos fazer. Vai dar certo. Amigos, nós teremos a parte 2, nos acompanhem, não vai ser logo em seguida, porque semana que vem nós devemos falar de um assunto muito interessante, que é mobilidade urbana, e depois nós teremos outros convidados, e eu agradeço muito, peço para vocês curtirem novamente, divulgarem, e muito obrigado, um abraço forte para cada um de vocês. É isso aí, valeu, Obrigado, galera. pessoal, até mais.